O que eu faria se eu fosse ministro do STF do Brasil? Vou falar sério, hein? Vou falar sério. Vamos, um caso hipotético, uma questão hipotética, um exercício hipotético. Se eu fosse ministro do STF do Brasil, o que eu faria? Primeiro, primeiro, primeiramente, eu ia pensar em alguma forma de lidar com essa coisa de impeachment. O excelentíssimo e eminente ministro Gilmar Mendes tem razão em suas colocações, em dizer que tem que haver um basta em relação aos pedidos fúteis de impeachment e a forma como está posto o sistema constitucional atual. É realmente lamentável cada decisão de um juiz provocar e incentivar novos pedidos de impeachment, o que é sempre desagradável e muito ruim. Se eu fosse ministro do STF, eu consigo pensar em apenas sentimentos ruins quando eu escuto a notícia de que tal político elaborou um pedido de impeachment. Eu não quero entrar no mérito aqui da questão do motivo dele ter criado esse pedido de impeachment, mas como o vídeo aqui, o foco é eu me colocando no lugar de um ministro do STF pensando o que eu faria. Sendo bem sincero, eu não queria nunca mais a amizade de alguém que pediu o meu impeachment. Eu estou sendo honesto. Eu estou sendo muito honesto. Deve ser uma sensação muito ruim. Olhar os jornais, as notícias. Político fulano de tal pediu impeachment, elaborou impeachment, disse que agora vai colocar em votação impeachment, etc. Eu posso comparar um pedido de impeachment no Brasil, dadas as circunstâncias, economia, inimigos internos, perigos que nós temos. Eu posso comparar um pedido de impeachment a alguém apontar uma arma para sua cabeça. Ele pediu o pedido de impeachment, apontou a arma. E quando o pedido de impeachment falha, quer dizer que ele puxou o gatilho e não deu certo. Porque, de fato, se alguém sai do STF, ele perde muita proteção, muito poder e muita coisa ruim pode acontecer. Então, me colocando no lugar de um juiz do STF, eu só posso dizer que é muito ruim ser impeachmentado. Não é coisa boa, é como alguém apontar uma arma para você. E depois, se a pessoa me pedir desculpas, porque o exercício hipotético aqui é de eu imaginar o que eu faria se eu fosse o ministro do STF. Quando alguém pede um impeachment, ele elabora um impeachment, ele tentou, em outras palavras, me matar. Ele puxou o gatilho e a arma falhou porque o impeachment não deu certo. Se ele me pedir desculpas, falar, olha, me desculpe, eu tentei atirar em você, mas a arma falhou. Eu vou ser bem sincero, eu não cometeria um crime contra essa pessoa, mas o que tivesse à minha disposição para prejudicar essa pessoa, eu faria. Prejudicar no sentido de, olha, eu não acho justo o seu pedido de impeachment e nem bom para a minha pele, para a minha vida, enfim, para toda a minha história, porque geralmente alguém quando chega no STF tem toda uma história no ramo jurídico, né? Então você quer destruir toda a minha história? Mesmo que a pessoa peça desculpas, etc., eu acho que essa pessoa quer me prejudicar num nível mortal. Então, sendo bem sincero, se eu fosse ministro do STF, a primeira coisa que eu faria, eu seria muito rigoroso em relação a todo mundo que elaborou ou pediu o meu impeachment. O que eu pudesse fazer para tornar todas as pessoas inelegíveis ou de forma justa, usando o meu poder e a minha influência, prejudicá-las ou puni-las de alguma forma, eu faria. Eu faria de A a Z uma lista. Eu não pularia nenhum nome, nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém. Está envolvido em um pedido de impeachment meu, eu vou tentar torná-lo ou um homem ou uma mulher inelegível, ou vou, enfim, dar um recado, um aviso. É isso que eu faria. Então a primeira questão é impeachment. Não deixaria passar nada, porque deve ser uma coisa muito desagradável, muito ruim, alguém pedir um impeachment seu.
Se eu fosse ministro do STF, a segunda questão, a primeira é o impeachment, a segunda é em relação aos jornais. Se eu visse alguma notícia falando que eu comprei carro, que eu comprei casa, que eu comprei isso, que eu comprei aquilo, quanto que eu comprei, os valores, isso é uma informação sensível muito ruim. É ruim para minha imagem. O Brasil é um país pobre, invejoso em sua maioria, e isso atrai muito comentário ruim, possivelmente sequestros, possivelmente tentativa de assassinatos, essas coisas. Então eu não trataria como inocente o jornalista que publicou notícias sobre dados pessoais meus, envolvendo compras, vendas, etc, etc, etc. Não é nenhuma questão pessoal nem nada, é uma questão de segurança. E o que eu faria com esses jornalistas que difamam, mentem, parece que tem algo pessoal comigo? Se eu fosse juiz do STF, se é pessoal, então vou tratar a questão de forma pessoal. Eu ligaria para esses jornais e falaria, tem como demitir o fulano de tal? Agora. Porque se eu for falar os motivos, aí talvez algum dia sobre também para o dono do jornal. Eu só quero que demita essa pessoa aí, tá bom? Arruma qualquer outro serve. Aí se a pessoa falar assim, não, ele é um bom funcionário e tal, eu gosto desse jornalista, ele vai ficar. Aí eu falo assim, eu vou me lembrar disso. Aí algum dia, se eu tiver uns trocados sobrando, eu vou lá e compro o jornal e demito todo mundo que eu quero. Eu creio que isso é uma das coisas que eu faria. Eu tô sendo bem honesto, bem sincero. Eu ligaria para muito jornal, para muito lugar e falaria, demite. Tira esse homem, essa mulher, não gostei desse, não gostei daquele. Faria um limpa. Eu tô sendo bem honesto. Se eu fosse o ministro da STF, eu faria isso. Outra coisa que eu faria também é em relação à minha segurança, em relação à segurança dos próprios pares ali da corte, etc. Eu tentaria de alguma forma, porque eu andei estudando alguns originalistas e constitucionalistas, tanto do Brasil quanto de outros países, dando uma olhada, por exemplo, na alta respeitabilidade que Antonin Scalia sempre teve nos Estados Unidos. Afinal, quando Ronald Reagan indicou o Antonin Scalia, ele foi aprovado com 100% dos votos. E observando não só Antonin Scalia, mas a Barrett, Kavanaugh e todos os outros atuais ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos, eu percebo que tanto o salário quanto a carga horária de trabalho é realmente muito diferente do Brasil. O Supremo Tribunal Federal do Brasil é a corte que mais trabalha no mundo e recebe algo muito diferente do que a Suprema Corte dos Estados Unidos recebe. Portanto, é possível também pensar que o nível de segurança é bem diferente. Bem diferente. Então, se eu fosse ministro do STF, eu investiria na segurança no nível que o presidente Trump tem, que outros presidentes de outros países têm. E não seria dinheiro jogado no lixo. Acho que seria um dinheiro bem gasto. Mas de onde viria esse dinheiro, né? Então, eu trabalharia formas de ter um financiamento que não atrapalhasse nenhuma instituição e não causasse mais dívida ao país. Eu ia estudar formas de financiamento para criar uma espécie de fundo, algo do tipo, para que a corte pudesse ter uma segurança nesse nível. Então é isso que eu faria. No mais, eu estudaria seguranças em vários níveis, comparando sempre com o melhor que existe em todos os países. E aos poucos, com paciência e sem esperar milagres, porque as coisas, todo mundo sabe que é lento as coisas. E cada decisão boa que você faz para qualquer instituição, sempre tem inveja, sempre tem um grupo que quer também algo parecido, e você tem que equacionar essa questão tributária, a questão do capital humano em relação à inveja, etc. É muito delicado e muito complicado. Mas essas são algumas coisas que eu faria se eu fosse ministro do STF. Tem muitas outras coisas que eu faria, mas por enquanto esse vídeo vai ficar só isso. Enfim, é só um vídeo aqui com alguns pensamentos do que eu faria se eu fosse ministro do STF do Brasil.